Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O vídeo de hoje ele tem como título A Campanha de Nacionalização 1937 a 1945. Do que eu estou falando com essa tal de campanha de nacionalização? Eu estou falando sobre uma política de governo, do governo brasileiro, nesse período, 1937 a 1945, que tinha como objetivo trazer uma homogeneização, vamos usar esse termo, da cultura brasileira, da cultura e também da sociedade brasileira. A política de governo implementada pelo governo Vargas, nós estamos aí dentro da era Vargas, que durou de 1930 a 1945, e dentro da era Vargas nós temos um subperíodo que foi de 37 a 45, chamado do Estado Novo. E é nesse momento, no momento do Estado Novo, que o presidente, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, implementa essa política da campanha da nacionalização. Com o ideal, Vargas e o seu grupo próximo, sua equipe de governo, aqueles que sustentavam o seu poder, tinham um projeto de nação, uma ideia de nação, uma ideia de Brasil, do que era a sociedade brasileira. E essa ideia passava pela construção de uma imagem do Brasil. Não à toa que Vargas, vocês podem procurar na internet, há vasto material sobre isso, há todo um investimento na propaganda do governo. E nessa propaganda havia ideais como o ideal da nação, ideais nacionalistas, o ideal do trabalho e também a projeção da própria imagem de Getúlio Vargas. Então esse projeto de nação, esse projeto de Brasil, de sociedade brasileira, que está sendo difundido e também construído nesse momento do Estado Novo, principalmente, era um projeto de Brasil, uma imagem de Brasil que era ligada à imagem do próprio Vargas, do grande pai, do pai dos pobres ou do pai do Brasil, que governava o nosso país naquele momento. E essa ideia de imagem do Brasil não é incomum nesses ideais nacionalistas, ou ideais nacionalistas que são projetados a partir do Estado. Ele era um ideal homogeneizador, ou seja, que queria criar uma imagem única para o Brasil. Só que o nosso país, se nós olharmos de maneira rápida para a nossa história, é um país de diversidade, né? As sociedades, elas são diversificadas, né? Quanto maiores, talvez, as sociedades, ou algumas sociedades maiores, mais diversificadas elas são. E o nosso país, desde o seu início, se nós colocarmos como marco a colonização, se constrói um Brasil que é diversificado etnicamente, com a presença de europeus, africanos que vêm para cá escravizados, os diferentes grupos de indígenas que aqui estavam, que não é uma mesma coisa. Você pode procurar aqui no nosso canal vídeos sobre a história do Brasil, tem uma playlist só com vídeos sobre a história do Brasil. Então, desde o início, até antes da chegada dos europeus, esse território, que nem chamava Brasil, é um local da diversidade. Havia diferentes grupos indígenas aqui, que o português chega e chama tudo de índio, mas havia etnias diferentes, com cosmovisões diferentes, com organizações diferentes, com culturas diferentes. E o português chega, com um projeto de dominação para esse território, e logo depois os africanos são trazidos para cá escravizados. Então nós já temos uma diversificação na paisagem humana nesse território. E no século XIX nós temos um outro choque, vamos chamar assim, de diversificação étnica, com a vinda de outros imigrantes brancos, de outros grupos étnicos brancos que vêm para cá, grupos originários da atual Alemanha, da atual Itália e de outros locais da Europa vêm para cá. Na segunda metade do século XIX, nós não vamos falar com intensidade sobre esse momento, eles são trazidos com um certo apoio governamental brasileiro para vir para ocupar, para trabalhar em fazendas ou ocupar regiões que eram consideradas pelas autoridades como despovoadas, mas boa parte delas eram povoadas. Por exemplo, o interior do Espírito Santo, da província do Espírito Santo, que era considerada despovoada, mas havia quilombos, havia comunidades quilombolas, havia
grupos indígenas originários daquela região ou que fugiram do litoral para o interior. Então não tinha nada de despovoado, mas havia um ideal a partir do Estado brasileiro de trazer essas populações brancas também para no entendimento dessas autoridades, povoar esses interiores, que, repito, não estavam despovoados, tinha gente aqui, não tinha gente branca. Havia indígenas, havia quilombolas, mas houve um incentivo governamental na segunda metade do século XIX de ocupar esses interiores com uma colonização branca, de indivíduos de origem italiana e de origem de onde hoje é o território da Alemanha. Só que o tempo passa e nós voltamos para o nosso ponto, que é a primeira metade do século XX, na década de 30 e 40, em que a conjuntura política brasileira é bem diferente daquela da segunda metade do século XIX. Nós já passamos a chamada República Velha, que foi de 1889 até 1930, temos um vídeo aqui no canal sobre isso também, que você pode conferir. E a República Velha ela foi encerrada no ano de 1930 com um movimento, vamos chamar uma revolução, um movimento capitaneado principalmente por Getúlio Vargas, originário do Rio Grande do Sul, contra houve uma ruptura entre as oligarquias, né, que controlavam o poder da República Velha. Você pode ver isso também no vídeo aqui, não vou me ater muito ao processo, mas o fato é que em 30 há uma ruptura dessa estrutura política institucional brasileira e é colocado como um marco do fim, como um marco que encerra a República Velha, que é no ano de 1930. E nesse ano de 1930, Getúlio Vargas começa um governo provisório, que depois será sucedido por um governo constitucional ou um governo com uma base legal. E em 1937, Vargas ele dá um alto golpe, né? Ele encerra aquela institucionalidade legal que havia e começa a governar de maneira extralegal, fora da legalidade. E esse governo, que vai de 37 a 45, foi chamado de Estado Novo. Então a Era Vargas, como é chamada, ela vai de 30 a 45. Getúlio Vargas fica 15 anos governando o Brasil, né, numa fase provisória, uma outra fase com base na institucionalidade, na legalidade. E de 37 a 45, Vargas assume o controle do Estado brasileiro de forma extralegal, fora da institucionalidade ou da legalidade. E Vargas, nesse momento de 37 a 45, ele intensifica políticas que ele havia começado anteriormente. E Vargas, o governo Vargas, possuía um ideal nacionalista que é, nesse momento do Estado Novo, 37 a 45, colocado em prática com toda intensidade. Então, esse ideal nacionalista de Vargas passava tanto por uma intervenção econômica, uma intervenção do Estado na economia, né, preservando interesses nacionais em relação ao capital estrangeiro, em relação a interesses de países, de outros países, mas também passava pela construção ou pela idealização de uma imagem para o Brasil enquanto cultura e enquanto sociedade. Mas repito, como nós dissemos anteriormente, o Brasil desde o seu início, ou esse território, desde tempos imemoriais, é um território diversificado, da diversidade, da multiplicidade étnica e cultural também. E mais ainda naquele momento da primeira metade do século XX, né, que o Brasil era já um país entrando numa economia capitalista e passado por uma série de processos de diversificação populacional, com a entrada de outros contingentes populacionais, como os imigrantes brancos na segunda metade do século XIX, de onde hoje é a Itália, de onde hoje é a Alemanha. Só que Vargas, apesar de todo esse histórico, ou ele ignora todo esse histórico, implementa essa política, ou essa campanha de nacionalização com a finalidade de homogeneizar a cultura e a sociedade brasileira. Então, mesmo o Brasil naquele momento, tendo diferentes comunidades, ou colônias, ou grupos de origens diferentes e de origens europeias diferentes, falando línguas que não eram português, como falando pomerano, ou falando línguas de origem ou da matriz italiana, Vargas
justamente por isso implementa essa política de nacionalização, visando uma integração, na visão dele, uma integração entre os brasileiros, mas uma integração que matava a diversidade, né? Então a ideia era minimizar essas comunidades de imigrantes, como existia principalmente no sul do Brasil, mas também nos interiores do já Estado do Espírito Santo, já estamos na República. A ideia era minimizar ou anular culturalmente essas comunidades. E boa parte desse ideal nacionalista de Vargas tinha como uma das suas bases, um dos seus pilares, apagar ou limpar o Brasil da herança da República Velha. E uma das heranças, e uma das características da República Velha, justamente era a existência de regionalismo muito forte. A República Velha ela estava nas mãos das chamadas oligarquias regionais, os grupos dominantes regionais, principalmente das regiões ou dos estados dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Mas havia outras oligarquias regionais muito fortes em seguida, como a do Rio de Janeiro e também de outros locais como o Rio Grande do Sul e também de estados fortes do Nordeste. Mas havia uma projeção maior das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Mas havia aí uma disputa, esse domínio ele não era pleno. Havia uma série de disputas, se a gente for acompanhando fato a fato da República Velha, esse domínio, como todo domínio ele possuía resistências a ele. Então era feito de conflitos e negociações. E Vargas queria superar esse momento. Há aquele episódio célebre que Vargas queima as bandeiras dos estados. Havia uma ideia de apagar essa herança regional e de criar uma imagem e criar uma percepção de sociedade total, de uma sociedade realmente nacional para além desses regionalismos. E isso passava não apenas pelo conflito com essa político e até pela força com essas oligarquias regionais, mas também tinha um seu viés cultural, que era de anular essa diversidade que havia de heranças culturais, de heranças históricas no Brasil. Então, como é que essa campanha de nacionalização, ou essa campanha cultural de nacionalização, ela operou? Que elementos ou que ações ela desenvolveu? Então, eu vou citar algumas aqui, por exemplo, que envolveram a educação, a ideia de que pela escola fosse incutido nos brasileiros esse ideal de nação, que é um ideal varguista. Então nós temos aí, primeiro, aulas das escolas só em português, não em italiano ou em línguas próximas ao alemão, que era comum em comunidades de imigração europeia da segunda metade do século XIX para cá. Havia escolas em que se falava línguas próximas ao alemão, ao pomerano, escolas mantidas pelas próprias comunidades de imigração. Então, há uma determinação do governo central, do governo nacional, de que as aulas só seriam em português. E também a criação de disciplinas como educação moral e cívica, que eu cheguei a fazer, educação moral e cívica lá no início dos anos 90, na minha escola ainda tinha, educação física, com uma ideia também de incutir um valor de nacionalidade específica, de uma nação forte, a ideia de nacionalidade envolvendo a ordem, a obediência, né, do bom cidadão. Então essas disciplinas foram criadas na escola. Mas também houve outras medidas para além da educação, mas até passando pela força, como a inspeção de comunidades de imigrantes, comunidades estrangeiras, por militares, a proibição de imigrantes falarem em público as línguas dos seus antepassados. Só poderiam falar o português publicamente. Se quisessem falar, teria que ser dentro dos seus lares, na dimensão privada. Também o fechamento de centros culturais estrangeiros, que celebravam a cultura dos antepassados de origem italiana ou da região da Alemanha, o fechamento desses centros culturais. Havia também medidas que envolviam a comunicação. Então, rádios só poderiam ter as suas falas em português. Jornais também, havia a proibição da escrita em línguas que não fossem português, tinha que ser tudo em português.
E essa campanha de nacionalização ela ganha uma força ainda maior quando o Brasil ele entra na Segunda Guerra Mundial. Ele vai compor o bloco de países que está contra a Alemanha, a Itália e o Japão. Então, na Segunda Guerra, o Brasil está do lado da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, contra o Japão, contra a Itália, contra a Alemanha. Mas, como nós já falamos até aqui, o Brasil, naquele momento, e ainda hoje, era um país que havia uma imigração das regiões da Itália e das regiões da Alemanha muito intensa. Então essas populações aqui, no momento que o Brasil entra na Segunda Guerra, repito, contra a Itália e contra a Alemanha, essas populações que tinham ascendência italiana e alemã aqui, começam a ter sobre si uma vigilância e uma atenção, pelo menos, muito maior pelo Estado brasileiro. Então, além daquelas medidas que eu já citei, dessa campanha de nacionalização, acontecem outras. Por exemplo, os imigrantes tinham que ter autorização, a partir desse momento, para viajarem dentro do próprio país. Houve também um processo de apreensão de documentos desses imigrantes, que eram muitos documentos que eram voltados para a memória desses imigrantes, não era, mas o temor de ser alguma dimensão política levou à apreensão desses documentos. Então essa campanha se intensifica ainda mais com a entrada do Brasil na Segunda Guerra contra a Itália e contra a Alemanha. Houve, obviamente, resistências dessas comunidades de origem italiana e alemã, estou falando alemã de maneira geral, porque quando esses imigrantes começam a vir para cá, a Alemanha nem existia ainda, o processo de unificação é posterior. Então, essas comunidades criam resistências a esse processo de nacionalização, que, por exemplo, tira uma série de incentivos que essas escolas comunitárias ou mantidas pela comunidade, onde eram faladas línguas de origem alemã e italiana, o governo corta os incentivos para obrigar esses alunos, essas crianças, a irem para escolas públicas onde se falava o português e tinha educação moral e cívica e educação física, para a construção desse ideal de nação varguista. Então, muitos desses imigrantes não enviam seus alunos, os seus filhos, para essas escolas públicas onde se falava português, como uma forma de manter as suas tradições. Então, são essas e outras resistências que acontecem nesse momento dessa campanha de nacionalização nas décadas de 30 e na década de 40. E várias localidades no Brasil foram tocadas aqui no Espírito Santo e que essa campanha de nacionalização contribuiu muito a vários artigos que falam sobre isso, eu posso postar aqui nos comentários, que essa campanha ela teve foi um fator muito forte, muito relevante para a redução ou para se apagar essas heranças culturais desses imigrantes de origem italiana e de origem alemã aqui no Brasil. Essa ação do Estado, essa ação de cima para baixo, pela força, com a iniciativa de apagar essas tradições. Deu certo em parte porque houve realmente uma exclusão dessas tradições, mas esses grupos continuaram no cotidiano, que é uma forma de resistência, a manter essas heranças, tanto que essas comunidades ainda hoje têm uma memória, os mais velhos ainda falam as línguas dos antepassados, mas não podemos negar que essa ação do Estado, ela promoveu uma anulação de boa parte dessas tradições trazidas da Europa por esses imigrantes a partir da segunda metade do século XIX. Então, esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Repito que temos aqui no canal uma playlist sobre história do Brasil e outras histórias também. Você fica convidado a assistir para aprender mais. Lembro também que Memearquia também está no Instagram e no Facebook, acompanhe por lá. Aqui também no canal, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, para que você continue acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Um grande abraço para você, eu vou ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.